Bem, nós vamos iniciar aqui a gravação de um conteúdo sobre um assunto que é, de certa forma, polêmico. Diz respeito aí, como vocês estão vendo na tela, a questão da dissuasão, prisões, right to carry, que é o mesmo que portar, direito de porte, e controle da criminalidade. Nós temos aí hegemonia desarmamentista, né? Defende a tese de que mais armas em circulação é igual a mais crimes. E aí é uma discussão muito polêmica e não leva-se em consideração muitas questões, dentre elas o número de armas registradas, né, oficialmente, os registros formais. E aí a gente vai entrar numa discussão aqui acadêmica, né, mostrando alguns pontos que a literatura traz, baseado nesse material. Esse artigo se encontra, esse material se encontra no meu blog, né, o blog do cientista político José Maria Nóbrega. E aí, nós vamos fazer aqui uma pequena leitura com comentários, inclusive das obras que são citadas, que vocês podem usar como referência, não só para analisar essa questão específica, né, da questão da dissuasão estatal e da dissuasão pessoal baseada no right to carry, mas da literatura que é colocada aí, uma literatura importante para se estudar crime violento, violência, homicídios e a questão da segurança pública. Então, como está escrito aí, né, em meio à discussão sobre quais as melhores políticas de segurança pública que o Brasil deve adotar para o controle da criminalidade, é de fundamental importância trazer à baila o que a literatura especializada diz sobre os mecanismos institucionais de controle da criminalidade, ou seja, os mecanismos que as instituições do Estado propriamente utilizam para tal. Né? Dizendo aqui de antemão que não existe sociedade moderna, não existe país desenvolvido que tenha prescindido, né, da sua segurança pública, né, do papel das suas instituições, da polícia, do braço armado do Estado. Isso é parte da discussão desde o início que a gente entende que o Estado moderno, né, aqui sendo bem, utilizando aqui de uma análise bem mais superficial, porque se a gente for analisar o papel da segurança pública, está desde a antiguidade, na formatação das cidades, estados e tal. Então, continuando na leitura, como a literatura especializada é multifacetada e o que se escreve sobre segurança pública no Brasil é diverso, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista metodológico, aqui focaremos na literatura econômica do crime e sua conexão com as políticas públicas de segurança. Então, como se fala, a literatura que trata a questão de segurança pública ela é vasta. Esse artigo foi publicado por mim na Revista Brasileira de Segurança Pública, uma revisão da literatura, das poucas revisões que nós temos da literatura sobre segurança pública e violência no Brasil, né? E aí, nessa minha revisão, eu trago as outras revisões, cito-as, certo? E aí é um trabalho interessante do ponto de vista do arcabouço teórico e empírico que a gente tem aí na área de segurança pública, e, por sinal, ainda tem muito que produzir. E aí, o nosso foco é a questão econômica do crime, certo? A conexão aí com as políticas públicas, ou seja, com as ações do Estado na seara da segurança pública. Então, o que, do ponto de vista dessa literatura, podemos traçar como estratégia para os atores institucionais da segurança pública do Estado brasileiro? Ou seja, trazer reflexões a respeito do papel desses atores, tanto os que vão gerenciar a política pública de segurança, como aqueles que estão lá na ponta, no dia a dia, os policiais estão lá no dia a dia, na sociedade, encarando as dificuldades do seu dia a dia. Então, o economista e prêmio Nobel de Economia Gary Becker, né, nessa publicação dele, no Journal of Political Economy, né, essa abordagem econômica do crime e da punição, teve como base teórica a rational choice, né, que é uma teoria bastante conhecida, tanto no campo da contabilidade, da administração pública e da economia, como na ciência política, bastante utilizada,
para analisar estratégias políticas, eleições, né, tomadas de decisão governamental. E aí o Becker traz isso dentro da perspectiva da criminalidade violenta, né, da criminalidade, e que o ator social, ele, na verdade, busca maximização da sua ação. Na verdade, é um calculista, né? A visão da rational choice é que o indivíduo ele é calculista. Então, quanto menor o custo para se praticar um crime, maior a tendência de se ter crime. A visão é essa. Para o autor, né, Gary Becker, o criminoso avaliava sua ação tendo em vista a perspectiva mercadológica, na qual a decisão de praticar o ato criminoso estaria atrelada às oportunidades advindas do mundo econômico e social. Becker motivou uma série de estudos sobre as causas da criminalidade e da violência que culminou em várias publicações relevantes que tiveram impacto fundamental nas políticas públicas das instituições coercitivas, principalmente as instituições policiais. Essa literatura, advinda com os estudos de Becker, resultou em algumas importantes descobertas empíricas. Primeiro, a oferta de crimes cairá se a probabilidade de detenção aumentar, ou seja, a probabilidade de eu ser punido pela prática do crime aumentar. A oferta de crimes cairá se a severidade da punição aumentar, ou seja, crimes graves, punição alta. Terceiro, a oferta de crimes cairá se o custo de oportunidade do crime aumentar. Então, aquilo que eu falei anteriormente, né, esse custo ele aumenta quando você traz dificuldades para o ator, que ele vai estar sempre motivado. O criminoso, na visão de Becker, ele está sempre motivado. O que vai fazer com que ele haja é o custo de oportunidades. E 4, a oferta de crimes cairá se a detenção for célere, ou seja, se o Estado agir rapidamente. Então, se o Estado não age rapidamente, ele é moroso, todo o seu sistema, né, que não é só a polícia, mas todo o sistema de justiça criminal, o resultado vai ser o aumento do crime. Então, essa perspectiva ela é bem desenhada nesse trabalho de Odon, Tiago Odon, né, publicado aí em 2018, na revista de estudos, acho que é de estudos legislativos, né, acho que é alguma coisa desse tipo, Segurança Pública e Análise Econômica do Crime, o desenho de uma estratégia para a redução da criminalidade no Brasil, onde ele faz essa proposta bastante interessante do ponto de vista teórico e que pode ser baixado em PDF, é a revista do Senado, né, do Legislativo lá, Rio, edição. Observando essa literatura, verificamos que o controle da criminalidade ou da violência, a criminalidade violenta, está intimamente ligado à diminuição dos espaços de oportunidades para os criminosos, seja do ponto de vista da prevenção, a dissuasão, né? Por exemplo, você introduzir em determinada região que a criminalidade é crescente ou forte, você introduzir maior número de policiais, rondas, né? Por exemplo, locais onde está havendo muito assalto, furtos, roubos, aí o Estado passa a agir mais na prevenção, fazendo com que haja maior presença policial naquele ponto, seja do ponto de vista da incapacitação do ator criminoso, que é justamente tirar ele de circulação, né, a detenção, prisão. Então, a gente muitas das vezes acha que isso aí é jogada de todo jeito, mas não, tem que ter um planejamento para isso, e o acompanhamento georreferenciado é um ponto fundamental da política de segurança pública, né? Tem que estar fazendo isso constantemente para diminuir justamente esse custo de operação por parte do criminoso. Os criminosos, segundo a literatura econômica, estariam sempre motivados, como eu falei, né? Sempre motivados à prática de crimes, sobretudo em espaços de oportunidades amplas. E aí, logicamente, né, que esse custo, ele não é um custo que se diminui apenas com ação estatal. E é isso, essa relevância aí da questão da dissuasão provocada também pelo porte legal de arma de fogo, que é o right to carry, como a gente vai discutir isso aqui mais adiante. E que há uma supremacia desarmamentista no Brasil, e isso, para mim, não teria problema nenhum de você defender o desarmamento civil. No entanto, você excluir do debate as pessoas sérias que querem discutir justamente o contrário disso, como eu, aí é que é, na minha visão, desonestidade. Então, dessa feita, o espaço aberto e ou abandonado seria de custo baixo para a prática de comportamento desviantes e destes aos crimes. Então, por exemplo, a gente conhece aqui espaços, não só em Campina Grande, como em Recife, onde os assaltos são constantes.
Então, existe muito mais assaltos em determinadas regiões do que em outras. Por quê? Porque o custo ali para o criminoso é baixo. Então, existem regiões de Campina Grande, e aí eu não vou falar para não criar nenhum tipo de polêmica, nas quais os imóveis estão sendo vendidos. Né? Você passa nas ruas, tem 4, 5 imóveis sendo vendidos, e muitas dessas pessoas estão indo para condomínios, ou condomínios verticais ou horizontais, por questão da segurança. Então, o custo ele pode ser baixado também pelo cidadão. E é isso que a gente vai discutir aqui. Assim, na década de 80, dois cientistas políticos de Harvard, George Killing e James Wilson, publicaram um artigo seminal e introduziram na literatura econômica do crime a teoria das janelas quebradas, também conhecida como Broken Windows Theory. E daí, né, o artigo, né, do Killing e Wilson. Sua base era de uma teoria involutiva do crime, na qual o crime começava pequeno, com pequenos delitos e comportamento delinquente, e se tornava, quando da ausência de instrumentos coercitivos formais, grande. Ela teria como princípio a ausência de autoridade da ordem pública nos espaços públicos. Pequenas incivilidades e comportamentos desviantes se transformariam em crimes maiores sem um adequado controle social por parte das autoridades públicas. Na ausência de uma adequada política de segurança pública, os espaços abertos seriam um forte atrativo à delinquência e à criminalidade. E aí eu cito mais um trabalho de minha autoria, publicado na Dilemas, onde eu discuto essa perspectiva teórica e trago para análise numérica e quantitativa na realidade da nossa região Nordeste, né? E é interessante essa discussão, porque teve muito sucesso na década de 80, né? Foi uma década, a década de 70 e 80, muito violenta em cidades como Nova York, Chicago, né? Muitos filmes policiais da época traziam essa realidade. E foi o Central Park, né, que vocês conhecem muito bem, como um grande ponto turístico. Era impraticável você andar, principalmente à noite. Tal era a quantidade de estupros, tentativa de assalto, tráfico de drogas e até homicídio no Central Park, a Times Square. Os filmes da década de 70 e 80 mostram bem isso. Prostituição exacerbada, né, todo esse comportamento desviante e crime que ali estava, porque a polícia só agia quando havia realmente o crime sendo praticado, sem fazer o seu papel de dissuasão. Isso mudou muito com a teoria das janelas quebradas, que foi uma teoria que deu base à tomada de decisões de segurança pública na cidade de Nova York, como é bem conhecida na literatura, e aí vocês fazem a leitura para ter acesso a essa construção histórica do raciocínio, que ainda é muito criticado no Brasil, porque no Brasil nós temos uma visão ainda muito progressista da segurança pública, e essa visão progressista é ideologizada e termina tirando da discussão coisas importantes na prática policial, lógico, dentro da perspectiva do Estado de Direito, mas que pode sim ser utilizado de forma mais veemente para o controle da criminalidade, sem a qual dificilmente nós controlamos a violência e o crime. Dessa forma, a dissuasão se somaria às detenções e prisões como elementos-chave da política de segurança pública. Então, prevenção, né, mecanismo de prevenção e repressão qualificada, com prisões sendo efetuadas, e a gente sabe que as prisões, elas, quando pontuais e bem planejadas, elas surtem efeito no controle da criminalidade, sim. A Broken Windows Theory terminou por ser a principal ferramenta do policiamento comunitário e da política de inteligência e planejamento policial da cidade de Nova York, como já dito. Policiamento baseado em informações, polícia orientada para problemas, polícia comunitária e combate indiscriminado e total de todos os tipos de crime e pequenas incivilidades, que ficou conhecido popularmente como a política de tolerância zero, entre aspas, porque foi um termo, inclusive, pejorativo usado pela esquerda progressista norte-americana. Então, nós temos aí mais uma citação no trabalho, também de minha publicação, publicada na revista BIB, da Ampox, de revisão de literatura, Teorias do Crime e da Violência, uma revisão da literatura, onde eu trago principalmente uma revisão internacional da literatura sobre crime e violência nessa publicação. A dissuasão não seria atributo apenas do Estado, mas também do cidadão. Aí vem a discussão que eu acho mais relevante dessa discussão aqui. Então, o Estado presente, políticas de controle, diminuição dos espaços para que se aumente o custo de prática de crime, né? Você dê mais empecilhos e impedimentos, obstáculos para o ator criminoso praticar o delito, e também, por parte do cidadão,
que ele tenha o direito de fazer a sua dissuasão. Então, com a perspectiva teórica da economia do crime, também, John Richard Lott Jr., economista da Universidade de Chicago, juntamente com também o economista David Mustard, publicaram um artigo seminal, né, Crime, Detenção e o Direito de Porte de Armas de Fogo de pequeno porte, armas de fogo de mão. Então, esse trabalho ele é rechaçado pelos desarmamentistas brasileiros, certo? E aí, por ser rechaçado, aí as pessoas terminam não indo ler. Mas foi publicado no Journal of Legal Studies, né, uma publicação da Universidade de Chicago, que não é uma universidade fraca aqui para nós. E aí, o que ele fez? Usando dados de série de tempo de corte transversal para os condados dos Estados Unidos, no período de 1977 a 92, os autores descobriram que os cidadãos que portam armas de fogo, right to carry, dissuadem crimes violentos, sem com isso aumentar as mortes acidentais, né, que é o que se defende muitos desarmamentistas. Né? O sujeito termina tendo uma quantidade exacerbada de pessoas que morrem ao manusear as armas, sem nenhuma comprovação empírica disso. Ou cometem suicídio. O número de suicídio é muito pequeno. Né? E de arma de fogo, a questão do suicídio, o sujeito pode praticar suicídio com qualquer objeto. Chegaram também à descoberta na qual, se os estados sem cláusulas de uso indiscriminado de armas de fogo as tivessem adotado em 1992, os teriam evitado aproximadamente 1.500 assassinatos, mais de 4.000 estupros, mais de 11.000 roubos e mais de 60.000 assaltos. O interessante do trabalho de Lott é que quando Lott ia fazer suas reportagens nas rádios e tal, na imprensa, e abria esse espaço para os ouvintes, muitas pessoas, sobretudo mulheres, ligavam, afirmando ter evitado um possível estupro, um possível roubo, assalto, ou até mesmo um latrocínio, porque essa pessoa, essa mulher, né, principalmente, eram muitas mulheres que ligavam, estavam portando arma de fogo de mão, né? Uma arma de fogo de pequeno calibre. Nos Estados Unidos, você pode portar até, em alguns estados, até rifle, né? Rifle, na verdade, é o que a gente chama aqui de fuzil. E aí, esse número não chegava no número estatístico, porque não ocorreu o crime. A mulher percebia uma aproximação de um indivíduo e ela já pegava a arma, sem disparar a arma, apontava essa arma e o indivíduo saía. Né? Hoje, sendo muito defendida a questão daquelas armas elétricas, um phaser, para ser utilizado também, ou então spray de pimenta e tal. Então, uma arma de fogo na mão de uma mulher diminui o custo, aliás, aumenta o custo para a prática de estupro, por exemplo, parte do marginal. Então, é essa a tese defendida. Então, também encontraram evidências empíricas nas quais os criminosos evitariam furtos, onde a probabilidade de as potenciais vítimas portarem arma de fogo de mão fosse alto. Então, nos estados que você tivesse, os estados, municípios, condados, onde as pessoas tivessem maior probabilidade de possuir uma arma de fogo, um porte de arma de fogo, né? E quando a gente está falando right to carry, a gente está falando de arma de fogo registrada e com porte legal, não está falando de legalidade, né? E aí o John Richard Lott publicou um livro, More Guns, Less Crime, então, mais armas, menos crime, entendendo justamente o crime como uma arma, sendo um mecanismo de persuasão também aí, disponível na internet até, uma publicação da Universidade de Chicago. É um livro de mais de 400 páginas, traz muitos dados estatísticos, muita ciência, e que simplesmente as pessoas, os desarmamentistas, né, progressistas, simplesmente condenam um livro sem ao menos lê-lo, né, ou sugerir a leitura para as pessoas, isso seria uma honestidade, né? O livro oferece uma revisão crítica das evidências existentes sobre o controle de armas e crime, destacando que o livro aborda todos os Estados Unidos, não só uma parte dos Estados Unidos. O foco principal foi se as leis de armas salvam ou custam vidas. Para responder essas perguntas, Lott usou uma ampla variedade de dados. São muitos dados estatísticos, eu estou apenas resumindo. Né? Quem tiver acesso ao livro, são muitos dados estatísticos, não são poucos. Por exemplo, como a propriedade de armas mudou ao longo do tempo,
em diferentes estados americanos, porque lá não é feito aqui no Brasil, a lei é nacional, o Estatuto dos Armamentos, lá nos Estados Unidos é o Estado, né, são os estados que têm essa prerrogativa, bem como a enorme taxa de criminalidade anual nos dados do FBI para todos os 3.054 municípios dos Estados Unidos, de 77 a 92. Usou mais dados disponíveis também para os anos de 93 e 94, estendendo um pouco daquele trabalho que ele fez juntamente com o Mustardi no artigo que antecede o livro. Os dados demonstraram que a posse de armas cresceu nos Estados Unidos no período analisado para todos os grupos demográficos, ou seja, todos os grupos demográficos tiveram aumento de posse de armas de fogo nos Estados Unidos no período. Embora o campo que mais cresceu foi justamente de mulheres de 30 a 44 anos de idade, mulheres produtivas, né, mulheres maduras, republicanas, ou seja, conservadoras, e que viviam em áreas rurais, aquelas áreas que a gente vê nos filmes americanos. Aquelas casas, tal, com um barulho no mato, a mulher pega logo um rifle e vai ver o que está acontecendo. Certo? Então foi esse o grupo demográfico que mais solicitou registro de arma de fogo legal nos Estados Unidos. As taxas de criminalidade caíram ao mesmo tempo que a posse de arma de fogo aumentou. Os estados que experimentaram as maiores reduções no crime também foram aqueles com as maiores percentagens de crescimento de posse de armas. Para Lott, a posse de arma de fogo por parte do cidadão é um elemento de dissuasão do crime tão eficiente quanto a ocupação dos espaços vistos lá na teoria das janelas quebradas. Inclusive, a posse e porte de armas de fogo seria um elemento que impactaria positivamente na redução do custo estatal com a segurança, já que o cidadão privado evitaria, com a previsibilidade do uso da arma, possíveis assaltos, roubos, estupros e furtos, diminuindo a demanda policial. Né? No geral, Lott chegou à conclusão de que os crimes têm comportamento nacional. Quando o crime se torna mais difícil de ser executado pelo criminoso potencial, menos crime será cometido. E aí, um desprezo total a questões ligadas à desigualdade, por exemplo. Certo? Taxas mais altas de prisão e de condenação reduzem drasticamente o crime. Criminosos potenciais evitam ao máximo jurisdições nas quais a dissuasão criminal aumenta. Os cidadãos também podem tomar decisões privadas que detêm o crime, como dito, permitindo que o cidadão possua arma de fogo. Os tiroteios em massas, atentados em espaços públicos e privados, são reduzidos quando cidadãos cumpridores da lei podem portar armas de fogo escondidas, argumenta Lott. Então, por exemplo, lugares onde você tem restrição do porte e posse de arma de fogo, está mais suscetível a atiradores aleatórios, aqueles que aparecem de vez em quando atirando nas pessoas, nas praças, nas igrejas e tal, nas escolas, né? Temos vários casos nos Estados Unidos. Lott argumenta também que os atentados em escolas, clubes e demais espaços públicos e privados são mínimos e que estes acontecem em jurisdições nas quais o right to carry não é permitido. Afirma, baseado na teoria da escolha racional, que os criminosos evitam ao máximo agir nos lugares nos quais poderá haver muitos cidadãos comuns armados. E aí eu me lembro, né, com isso que Lott fala, alguns assaltos estão ocorrendo na região nobre, lá em Recife, não, região nobre aqui em Recife, e que um restaurante foi assaltado 3 vezes seguidas, em 3 dias seguidos, né? E esse restaurante eu conheço bastante, porque eu já fui muito a esse restaurante na época que eu morava em Recife, e que esse restaurante foi assaltado 3 vezes seguidas, né? Muito provavelmente os donos não têm uma segurança armada. Nessa mesma rua, foram vários assaltos, não tem um restaurante, foram vários assaltos ocorridos, as câmeras dos prédios, das residências mostrando isso, pessoas fazendo culpa, os ladrões levando o celular e tal. E abordagens que, se um cidadão, logicamente, cumpridor da lei, ou seja, se cumpridor da lei, ele porta arma, e se porta arma, ele praticamente ele passa por todos os critérios para portar essa arma, que não são poucos. Né? Não são poucos. Se pensa que nos Estados Unidos se compra um revólver, como se você fosse numa bodega, comprasse isso. Não, há uma restrição no que diz respeito
as exigências. Qualquer cidadão, a segunda emenda norte-americana da Constituição, mas há sim critérios para se portar uma arma de fogo. E aí, aquelas abordagens que eu vi na reportagem, abordagens que, muito provavelmente, se um cidadão daquele tivesse armado de longe, não mostrasse a arma de fogo, os indivíduos não chegariam perto. Isso aí tem que se pensar. Tem que se pensar porque se o Estado não age, ele não está diminuindo os espaços, porque os assaltos são muitos, são milhares por ano, e aí os seguros cada vez mais caros para você possuir um carro, para você possuir uma motocicleta, enquanto a malandragem está aí solta. E aí, essa teoria do lote, a gente vê muitos argumentos empíricos interessantes nessa teoria. Então, continuando, a dissuasão por porte e posse de arma de fogo é discutível. E na literatura brasileira, há a hegemonia dos desarmamentistas, no qual o foco é o contrário do que o Locke e o Mostarda apontaram. Para eles, mais armas é igual a mais crimes. Aí eu cito o trabalho de Daniel Cerqueira, João Melo, Menos Armas, Menos Crime, um artigo que foi publicado pelo IPEA, o Daniel e o Melo, o Daniel Cerqueira e o Melo são do IPEA, são dois pesquisadores do IPEA, e eu trago, ipsis literi, o resumo do trabalho para a gente discutir aqui, o resumo desse artigo que ele fala, ele argumenta, menos armas é igual a menos crimes, e na literatura há aí uma condenação muito grande a lote. O que é que ele diz? Neste, abre aspas, retirado ipsis literi, neste trabalho, em primeiro lugar, fez-se uma ampla análise da literatura sobre a relação entre armas e crimes. Formulou-se um modelo teórico de demanda por armas para atender os canais que relacionam esses dois elementos. Por fim, elaborou-se uma estratégia de identificação para estimar o efeito das armas sobre os crimes violentos e contra a propriedade nos municípios paulistas, certo? Entre 2001 e 2007. A estratégia adotada se baseou no uso de variáveis instrumentais que permitiu explorar a variação temporal e a variação cross-section dos crimes e da prevalência de armas nos municípios. O instrumento foi elaborado com informações do Estatuto do Desarmamento, lei nacional, sancionada em dezembro de 2003, a partir de uma medida de difusão de armas nos municípios paulistas em 2003. Abre-se um parênteses aqui, deixando um pouco as aspas de lado, de que, antes mesmo da introdução do Estatuto do Desarmamento, no Brasil, e aí eu não falo de São Paulo, no Brasil, houve um aumento do número de registros de armas de fogo no SINARME e no SIGMA. Pós-Estatuto do Desarmamento, cresceu-se isso. Só para se ter uma ideia, entre 2004 e 2015, tivemos um aumento de registro de armas de fogo no Brasil na ordem de 1.105%. Certo? Fecha parênteses e vamos voltar para as aspas. A partir de uma medida de difusão de armas dos municípios paulistas em 2003. A hipótese identificadora é que o impacto do Estatuto do Desarmamento sobre a demanda por armas seria tanto maior quanto maior a prevalência de armas antes da ocorrência da lei. Apresentam-se evidências de que a política de desarmamento praticada no Estado de São Paulo entre 2001 e 2007 foi um dos fatores relevantes que levaram à diminuição dos crimes violentos, em particular nos homicídios, elasticidade em torno de 2. Entretanto, não se encontram evidências de qualquer efeito sobre outros crimes com motivação econômica. Ou seja, o trabalho só comprova isso em relação aos homicídios em alguns municípios paulistanos, não todos, no período de 2001 a 2007. Então, crimes como latrocínio, roubo de veículos, tráfico de drogas ilícitas, não teve evidência, não se mostrou evidência da relevância do Estatuto do Desarmamento, o que sugere a irrelevância do eventual efeito da dissuasão ao crime pela vítima potencialmente armada. Então, ele sugere que, mesmo não mostrando evidências sobre efeito em outros crimes, ele sugere a irrelevância baseado em falta de evidência. E aí nos deixou bastante com a pulga atrás da orelha. E aí vem a nossa argumentação. O estudo de Cerqueira e Melo, destacado acima, como visto no resumo retirado do próprio trabalho, foca alguns municípios paulistanos, porque, segundo a literatura que defende o uso de armas de fogo pelo cidadão como mecanismo de dissuasão ao crime, é um erro do ponto de vista metodológico,
pois a lei no Brasil é nacional, diferente do que ocorre nos Estados Unidos, onde a lei é reservada aos estados, ou seja, uns adotaram a proibição do porte, enquanto outros não adotaram. Outra questão é que São Paulo apresenta reduções significativas de crime violento, com destaque aos homicídios dolosos, antes mesmo da adoção da chamada Lei de Desarmamento, ou Estatuto de Desarmamento, lei que entrou em exercício em fins de 2003, enquanto o crime violento decai em São Paulo a partir de finais da década de 90, né? Aí eu cito mais um trabalho, por mim publicado, Homicídio no Nordeste, Dinâmica, Relações Causais e Desmistificação da Violência Homicida, né, em 2012, aqui da nossa editora, da UFCG. Isso por si já aponta que outras variáveis, inclusive a adoção de retirada de circulação de armas de fogo ilegais, já que as leis que antecediam o Estatuto de Desarmamento previam restrições ao porte de arma pelo cidadão comum antes do edito do ED. Ou seja, retirar arma de circulação, arma de fogo ilegal, já era uma prática antes mesmo do Estatuto de Desarmamento. Ou seja, não foi o Estatuto de Desarmamento que criou um mecanismo, o crime, a prevenção por parte da polícia de tirar de circulação armas de fogo não identificadas. A história recente da regulação de armas no Brasil e seus efeitos práticos, né, foi um trabalho publicado por mim, professor da Universidade do Pará, Berlese, né, a gente já mostra isso, e as políticas públicas anteriores de controle de armas de fogo no Brasil já davam conta do porte, ou seja, já tinha essa previsão de que o porte ilegal de arma de fogo era um crime, e isso já era feito pela polícia antes mesmo do Estatuto de Desarmamento. Na verdade, o Estatuto de Desarmamento ele trouxe aí um efeito muito forte em dificultar muito a renovação de registro por parte do cidadão comum, né, do cumpridor da lei. Então, o aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão e controle, bem como o planejamento das políticas públicas de segurança em São Paulo, são pontos considerados importantes pela literatura empírica da segurança pública. E aí cito mais um trabalho, né, publicado por mim, o professor Jorge Zaverucci, da UFPE. Dentro desse contexto, menciona-se a ampliação do Departamento de Homicídios em São Paulo, a criação da Superintendência de Polícia Técnica e Científica, o estabelecimento de prioridades para a prisão de homicidas seriados, né, os homens de serial killers, né, apesar do conceito ser diferente, mas a gente usa muito esse termo, a compatibilização de áreas de atuação das políticas territoriais e o policiamento comunitário. Mais uma citação, né, um trabalho aí do Renato Lima, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um sujeito desarmamentista, mas a gente cita os trabalhos dos colegas, mesmo não concordando com os colegas no que diz respeito à política de armas de fogo. O restante a gente concorda em quase tudo, né? Mas no que diz respeito à política de arma de fogo, é que tem um grande problema, né? Na minha visão, é um problema muito mais ideológico do que propriamente empírico. Assim, parte da comprovação empírica de que mais arma de fogo, né, para cidadãos cumpridores da lei, não impacta nos homicídios, que esses homicídios no Brasil são crescentes, mas são praticados com armas ilegais e são praticados por indivíduos dentro da própria criminalidade. Quem mata e quem morre tem um perfil socioeconômico muito parecido, mas é uma outra discussão. De toda forma, a política de restrição de armas de fogo ilegais aparece com certo impacto em alguns estudos sobre São Paulo, mas todas com parciais conclusões, abrindo espaço para bons argumentos contrários à questão do uso das armas de fogo pelo cidadão comum. Para corroborar a tese de Lott e de Lott e Mostardi, figuram como campeões em população civil armada o Rio Grande do Sul, não é? Com 55.450 armas registradas no período que a gente escreveu isso, São Paulo com 50.073 e Santa Catarina com 34.366, sendo que o primeiro possui uma taxa de homicídio de 28,6, o segundo de 10,9 e o terceiro de 14,2. Por seu turno, figuram como os estados com o menor número de armas legalizadas, Amapá, com 1.502 armas, e Roraima, 1.560, e Amazonas, 2.135, tendo o primeiro uma taxa de homicídio de 48,7, o segundo de 39,7, e o terceiro de 36,3, ou seja, todos eles com taxas de homicídios maiores. Pegando essa questão regional, apenas 5,4% dos municípios brasileiros concentra quase 60% dos homicídios no Brasil. São 299 cidades com porte populacional de 100 mil ou mais habitantes, das mais de 5.560 cidades do país. Segundo os dados do Sistema de Informação de Mortalidade do DataSUS,
em 2016, foram registrados mais de 61 mil óbitos por homicídios, dos quais 36.239 foram nessas cidades, ou seja, em apenas 5,4% dos municípios. Sob esses mesmos dados, com cálculos efetuados em suas taxas por CEMIL pelos pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência da UFCG, Valinhos, cidade paulistana com população estimada em 122.163 mil habitantes, né, isso aí estimado para 2016, foi a cidade menos violenta do país. Foram 2 homicídios perpetrados nesse ano, com uma taxa de 1,64 por 100 mil, taxa europeia. Ou seja, taxa de país europeu, como falado, queimados, cidade carioca com população estimada em 144.525 mil habitantes, teve 169 homicídios. Praticados com arma de fogo legalizado? Provavelmente não. Em 2016, com uma taxa de homicídio de 117%, sendo ela a mais violenta do país, em termos proporcionais. 2 cidades com o mesmo porte populacional, com realidades tão distintas quanto a violência, quanto à questão da violência, as 2 cidades no Sudeste. O Estatuto de Desarmamento foi eficaz em Valinhos e não foi em Queimados. Então, questiono eu. Por quê? Reforçando o argumento em torno dos estados mais armados e, porém, menos violentos do país, das 299 cidades dessa amostragem, 49 delas, ou seja, 16,5% do total, apresentaram taxas inferiores aos 10 por 100 mil habitantes. Todas as cidades que apresentaram taxas de homicídios controladas concentraram-se no Sul e no Sudeste. Nenhuma no Norte e no Nordeste. E no Centro-Oeste. Com destaque ao estado de São Paulo. Das 10 menos violentas do país, 9 são cidades paulistanas. E aí a gente vê lá como foi enviesado o estudo, né, do nosso colega lá, baseado em apenas alguns municípios paulistas e um catarinense. Estados nos quais suas populações são das mais armadas e também das mais educadas, com menor prática de crime violento contra a vida. Das 10 cidades mais violentas em suas taxas de homicídio, 5 são nordestinas, 3 são nortistas e 1 do Sudeste e 1 do Centro-Oeste. Ou seja, metade das 10 cidades mais violentas do Brasil está no Nordeste, que tem um número de registro de arma de fogo muito mais aquém do que da região Sul e Sudeste. Até porque a nossa condição econômica não permite, né, para você comprar uma arma de fogo, mesmo uma arma de fogo de pequeno calibre, em 38, numa loja, registrar isso e tal, tem um custo elevadíssimo, passa dos 10 mil reais. Certo? Como cidadão médio, não dá. O destaque vai para a Bahia, com 3 cidades nesse ranking. Eunápolis, com quase 100 homicídios por 100 mil habitantes. Porto Seguro, que de seguro não tem nada, com 97 por 100 mil habitantes. E Lauro de Freitas, 85,8. Todas essas cidades aí, Porto Seguro, Lauro de Freitas, na mídia soteropolitana, na mídia baiana, sempre lá aparecendo com as desgraças, né, como São Lourenço da Mata, em Pernambuco, ou seja, violência, toque de caixa. A relação entre pobreza, desigualdade e desenvolvimento econômico com violência tem efeito inverso quando se trata do Nordeste. Então, mais um trabalho aí, né, onde nós refutamos as explicações baseadas na desigualdade e na pobreza para explicar a crescente violência na região Nordeste. Essa região teve decréscimo da pobreza, da desigualdade e melhoria do seu desenvolvimento econômico na década de 2000 e 2010, com relação inversa no que diz respeito à criminalidade. Não obstante, alguns estados efetuaram políticas de enfrentamento ao porte ilegal de arma de fogo, como foi o estado do Ceará, que no período de 2000 e 2015 teve 226% de incremento nos homicídios absolutos e adotou a política de maior apreensão de armas ilegais dos 9 estados da região Nordeste, com apreensão de 18.541 pessoas por porte ilegal de arma de fogo nos anos de 2014 e 2015, segundo os dados de sua Secretaria de Segurança Pública, compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só para se ter uma ideia, o segundo lugar foi Pernambuco, com pouco mais de 12 mil apreensões, equivalendo a quase o ano de 2015 no Ceará. Apesar de Pernambuco ter efetuado menos apreensões por arma de fogo ilegal no período de 2000 e 2010, foi o único estado da região nesse período a apresentar redução em suas taxas de homicídio. Como pode se perceber, o uso da arma de fogo de mão como mecanismo de dissuasão por parte do cidadão comum ainda é uma discussão sem consenso na academia.
Por outro lado, não se pode descartar esse uso como meio de dissuasão. Além da ocupação dos espaços, conforme a teoria das janelas quebradas, do investimento no policiamento ostensivo bem planejado, do investimento na inteligência da informação e no policiamento comunitário, nas prisões como mecanismo de controle social, as primeiras buscando prevenir o crime e a última a incapacitar o criminoso, devemos incluir, sim, a possibilidade de cidadãos comuns portarem arma de fogo de mão, o que os americanos chamam de right to carry. Como bem aponta o estudo sofisticado de Lott, citado acima, mais armas em posse de cidadãos pode sim diminuir crime, principalmente crimes como assaltos, roubos e, sobretudo, estupros. Não é à toa que as mulheres maduras que vivem em zonas rurais, em condados nos quais é permitido porte de arma de fogo de mão, são as pessoas que mais procuram acesso a esse direito nos Estados Unidos. Lott demonstra que muitas das potenciais vítimas de roubos, assaltos a carros e estupros tiveram sua vida e bens garantidos quando do porte de arma de fogo que inibiu a abordagem do criminoso sem que se fosse preciso disparar. Em Israel, mulheres andam armadas com armas de fogo de grosso calibre em regiões de ataques de grupos terroristas palestinos. Temos que abrir mais a mente e usar a ciência para discutir quais os melhores mecanismos de controle social. Mecanismos esses democráticos, mas sem um determinismo ideológico de certas abordagens que, mesmo acadêmicas e científicas, procuram destruir o debate e desqualificar aqueles que defendem o right to carry no Brasil. Ou seja, o direito de porte, não só posse, mas também porte de arma de fogo legalizada para os cidadãos cumpridores da lei. A segurança pública brasileira apresenta sérios e graves gargalos, como o total fracasso do sistema carcerário. Mas, utilizando as teorias aqui abordadas, seus resultados empíricos, podemos avançar muito no controle do crime violento. Estratégia de dissuasão policial, prisões de criminosos perigosos, manutenção desses criminosos perigosos no sistema carcerário. Não fazer o que a STF faz, né? Soltar traficantes com 40 assassinatos nas costas. Certo? Por questão, muitas das vezes, de um dispositivo legal, uma legalidadezinha, um capricho. Então, estratégia de dissuasão policial, prisões de criminosos perigosos, controle social de criminosos menos perigosos e porte legal de arma de fogo por cidadãos cumpridores da lei são pontos que devem, sim, pautar o debate sobre segurança pública democrática e responsiva no Brasil contemporâneo. Certo? É isso. Então, é essa a abordagem que a gente faz aqui. É essa a abordagem que a gente tenta implementar para, de certa forma, avançar nesse debate, né? Nesse debate tão importante para a ciência, tão importante para a discussão, para a segurança pública dos cidadãos brasileiros. Incrível isso, bicho. Travou o computador.